O ser humano deveria ser estudado pela CASA, C-A-S-A, Cosmic Anthroposophic Service Agency, e não pela NASA ou NASA. Por quê? Porque a NASA é o ser humano estudando o ser humano, não teria lógica. Teria que ter uma visão de cima, não ser para entender por que se é. Tem alguns vídeos, na verdade eles purulam no YouTube. Meus pais gostam muito de ver, que são esses vídeos de cacetadas, de estupidez humana. Tem, inclusive, é um dos títulos. Estupidez. Seria, na verdade, entupidez. Ok? Etimologicamente. E também entorpidez. Seria falta de inteligência, inércia. A pessoa faz coisas estúpidas, até tem exemplos. Cai um copo de vinho no chão, o marido pega o vestido da esposa para secar o vinho com medo dos presentes, né? O que eles vão pensar? Olha a sujeira que ele fez na minha casa. Mas ele está sujando a roupa da esposa, que também vai ficar em maus lençóis diante daqueles que observam. Então a esposa diz assim: pare com estupidez. O correto era pegar um pano, o pano que não vai ser exposto, né? Claro que nós não fazemos apologia aqui a comportamento, mas é coisas ligadas ao mínimo de lógica. Então vai entrar os exemplos dos vídeos que se tornam engraçados, porque a estupidez humana ela é muito parecida com a dos animais. Por quê? Porque dentro de nós temos o animal atrapalhado, só serve para caça mesmo. Temos o vegetal e temos a pedra. Podemos ver pelo comportamento dos elementos e não dos entes que têm esses elementos dentro. Pois nós vamos entrar no dentro. A pedra, a terra, ela é estática, conservadora. Mas é por quê? Porque ela não tem ânimo. Ela está viva, essencialmente, mas parece que não existe, porque ela não se mexe. Então a pedra é a própria preguiça, que a gente chama religiosamente como pecado. A pedra está ligada ao elemento terra. A água, a própria água, apas, enquanto pedra é prítive. Então, na água temos a preguiça da pedra e a lamentação, o apego da própria água. No fogo, a gente tem a estática da pedra, temos a lamentação, né? Aquilo assim que penetra, pega, porque o fogo te tenta apagar, você não consegue. Te vê, tem todas as coisas, uma coisa dentro da outra. Tem alguma massa no fogo, esse fogo visível, que não é o fogo cósmico, que é pura energia. Temos o lamento, né? Aquilo de querer mostrar muito, o fogo é mostra. E temos o fogo dentro dele. Então ele queima, é difícil de apagar. E depois, olha só como essas coisas nos caracterizam e a verdadeira constelação cósmica, gente. Não é constelação de vovô, vovó, de bonequinhos Playmobil e cavalinhos, né? Criando mais personagens em cima de um fantasma. Aí chega no ar, que também nós expressamos por ar, e aí falamos besteiras, estupidez. Ou seja, falar o que não se conhece. Tem pessoas muito catedráticas que querem se mostrar com uma imagem, né, como o Playmobil lá da constelação. E muitos desses fazem esses trabalhos por uma bagatela, tem aí terapias por R$ 10.000 na promoção, né? Você deixa de pagar suas contas, tem que ter muito dinheiro. E se você tem muito dinheiro e está precisando dessas terapias, é porque você está muito pedra, né? Poderia inventar então uma viagem com a família e desaparecer. Refrescar a cabeça para não estar pensando que você tem trauma para os traumaturgos resolver. Aí chega no ar, você expressa coisas tipo assim, como eu já ouvi. O conhecimento deve se tornar sabedoria. Sabedoria do português antigo, não sei se mudou porque eu nunca fui em Portugal. Mas já ouvi falar que antigamente se falava me sabes.
Se algum português estiver aí, eu tenho um amigo Rui Ramos no meu grupo da Sinarquia, pode me corrigir se ainda tem, está valendo ainda. Me sabes, ficou sabedoria, ou seja, sabes é saborear. Então, se você tem conhecimento, você não saboreia praticamente, na prática, sem teoria, eu sempre brinco que é Deus, Theo, ia ser, não consegue ser, é só presunção, não tem uma certeza, é uma aposta, é como fé. Você simplesmente não tem propriedade para falar de sabedoria. Você talvez tenha conhecimento que é ciência conjunta, é o que todo mundo sabe. Sabedoria, você saboreou individualmente o que você sabe em conjunto. E é aquele negócio aqui, tudo é entendido errado. Quando eu falo você é Deus, você entende que é você, o Joãozinho, a Mariazinha. Entendeu? Atman está falando através de um irmão, dizendo você é Deus. E chega lá, você é tudo. Aonde você está. Só que o que é o plano físico? Desculpa os rodeios, eu vou chegar lá nos vídeos de estupidez. Mas é preciso esse preâmbulo para você entender por que eu vou chegar nos vídeos. Por que eu estou, parece que observando a vida ali. Eu não estou observando o nosso comportamento. Então, onde você pega, entende errado e verbaliza errado. Você acredita que você é o que você está aí. E nisso de você acreditar, você está perdido na caminhada e vai se atrapalhar, necessariamente. No que você fala, no que você sente, no que você pensa, no que você age. Por que a gente diz que o plano físico é das ações? É onde está a maior estupidez. Por quê? Porque existe uma coisa chamada gravidade. Se existe gravidade, daí que vem a raiz de grave. Por isso que aqui tudo é grave. Guerra é aqui, doença é aqui. René Descartes, né? Descartes ainda falou: cogito ergo sum, né? Que seria o quê? Penso, logo existo. Ele estava falando desse plano mental que você olha para baixo. Ele era filósofo e matemático. Mate, né? Ma é matéria. Ática seria colocar matéria. Filosofia seria amor pelo conhecimento. Conhecimento, não sabedoria. Não necessariamente. Quem não saboreou, ele está elucubrando, vamos dizer, ele está pensando ainda, né? Então, René era filósofo e matemático, coisas da mente. Porque a mente divina, ela não geometriza da forma da mente, né, racional, porque ela é rasa, razão. Ela expande, ela até tem os símbolos dela, a simbologia, os arquétipos, tudo mais, mas sem compromisso. Pode ver que uma pedra foi criada pela mente divina, ela não tem simetria. A própria Terra, os planetas, não é nada perfeito, porque é a experiência da mônada, a essência, consciência. Voltando, por que chamamos aqui das ações, o lugar das ações, onde a gente se atrapalha ou faz às vezes coisas certas? Porque uma ação só física é um círculo fechado. Na próxima etapa, no etérico, você vitaliza essas ações para você se mexer, que senão o corpo sem etérico, sem éter, sem vitalidade, sem um corpo emocional e um corpo mental, ele não existe. Por isso que a gente morre quando a gente, né, desencarna. Desencarna, tu não se mexe mais. Até esse dia eu estava fazendo uma meditação, me veio que nossas casas são como andar nos panteões, nos cemitérios. É todo mundo nas suas caixinhas dormindo. Então a gente dorme em vida, né? Como se as cidades fossem cemitérios, só não estamos ainda desligados dessa alma ânima, né? Que anima, mas é a mesma coisa, são túmulos. As nossas casas, que a gente dá tanto valor, são túmulos. E as nossas camas são nossos caixões, onde a gente dorme, só que a gente volta de novo. Somos como os vampiros quando estamos vivos aqui. É um pejorativo, você vai se ofender, nossa, como ele é amargo. Por quê? É outro achismo. Quando você vai falar a verdade, descrever uma coisa, não é assim. Está dizendo, vai chover, tem descarga elétrica, está vendo raios. Não vai, porque disseram lá na reportagem que eles confiam, né, nos fake news, que amanhã vai fazer sol. Não, amanhã vai cair o mundo, vai cair o céu. Mas tudo bem.
Agora voltamos lá para o começo nos vídeos. Eu vi um vídeo, entre muitos, né? Eu vou enumerar alguns que eu me lembro, porque é tanta estupidez que não tem como você lembrar e colocar junto com coisa importante. Mas vamos colocar algumas coisas. Que até vai ser importante, porque a gente vai começar a fazer o rastreio, seguir as migalhas do porquê que a gente é tão problemático. Por que temos problemas? Colocar um cano, vejam, um cano 2 vezes maior que um caminhãozinho, subir lugares que tenha lombas íngremes. O caminhão empina e volta, podendo dar um acidente grave, ó, a gravidade, porque existe a gravidade, né? Então, quem gosta de estar com o pé no chão e fala de coisas graves, problemas, temos que resolver, você primeiro tem que vencer a gravidade. Pelo menos a gravidade da sua mente expandir, sair dessa jaula de corpo achando que você é o que você não é. Você só está usando. Então, usamos muito mal esse corpo, né? Num plano chamado de ação. Mas por que os outros não são de ação? Porque daí vai valer cogito ergo sum do René Descartes. No plano mental, para quem se desdobra nele, tu pensa, acontece. Penso, logo existo. Né? No astral um pouco também, porque ele é par, né, a fêmea desse mental, desse pater, né, pater. E o vital está vitalizando a ação do físico. Então são separados, são sistemas, inclusive de evolução, diferentes. Você está evoluindo no corpo físico, só o corpo físico. Ele não evolui mais que isso aqui, a não ser que tu vire máquina. Estamos fazendo isso para terminar esse ciclo. Ele é muito curto, o físico. O etérico está ali para garantir a vitalização, a bateria, o combustível. O astral vai demorar muito para ser resolvido. Para quem quer, né, escola moderna, dizendo que você não deve ir no astral, você vai muito no astral. O plano físico vai acabar antes do astral. E o mental, então, é centilhões de anos, como dizia o saudoso Antônio de Carvalho, né, que ele não era nem Obiota, ele era Carvalhota, né, ou Antoniota. O cara era ele mesmo. Falava tudo o contrário de muita coisa aí que é ensinada como regra. Ademar Ramos também. Um abraço energético no coração desses pontos bindus que estão lá no causal agora, que tinham esses nomes físicos e entendiam que eles não eram aquilo. Como eu também estou convidando, eu entendo assim, e estou convidando a você a dar uma chance para a sua mente poder ser psicoponte, né? Olhar o acima e olhar de cima. E tem muitas coisas, por exemplo, correr numa empresa para terminar o serviço que vai ser requisitado para entrega daqui uma semana ou daqui um mês, você termina, o que acontece? Câmeras estão lhe observando, você terminou muito rápido, você vai ter que criar serviços para ocupar aquele espaço. E correr. E a pouco você está com dor e não consegue fazer coisas básicas. Chega em casa, parece que não tem vontade de no outro dia voltar porque se esforçou demais em vão. As coisas não têm equilíbrio. Ou você parar, aqueles que se arrasta em chão de empresa, e não faz as coisas que são emergenciais, imediatas, que tem que resolver agora. Então está tudo errado, né? Você se apegar em alguém. Se apegar, dizer que alguma coisa é meu, teu é aquilo que tu consegue carregar. Você consegue levar uma pessoa junto com você quando morre? O dinheiro é seu. O dinheiro está sendo emprestado para você, mesmo que você tenha ganhado, com suor, sangue talvez, com doença. Inclusive, Buda descreveu muito mais os nossos quaternário inferior, que é mente, emoção, vitalidade e corpo de ação. Ação só para aqui, que nos outros lugares você sente, você pensa, acontece. Ah, mas é plasmação. Aqui também é plasmação. Eu faço uma embalagem para ser descartada. O presente está dentro. A embalagem é botada fora. Quantas coisas, latas, a gente bota tudo fora, desconstrói para desconstruir. Então, qual é a lógica disso? Que ação é essa? A nível universal. Por isso que eu falei lá num vídeo. O plano físico, ele não interfere tanto assim como você pensa, como uma coisa mais principal. E por que a gente acha que é principal? Só para que a gente age. Aqui a gente se movimenta, articula. Mas tem gente que não se mexe, que é que nem uma pedra. É físico como uma pedra. Não usa nem do mental, que já é uma coisa inferior, perto do 7
portais da sabedoria, mas tudo bem. Então, o que acontece? É tanta estupidez que a gente vê, né? A pessoa achar. Eu estava andando com uma pessoa, ela viu outra pessoa pela manhã com um saco cheio de latas descartadas, né? De cerveja. Vagabundo, bêbado. Não, a pessoa está juntando para comer. Aquela pessoa não necessariamente consumiu o conteúdo daquelas latas, ela está juntando. Aqui na minha zona, que é a zona rural, olha que aqui tem pessoas de estirpe, estudadas, tem professores, tem psicólogos, tudo mais. Sabe o que, que eles falam no grupo? Que essas lixeiras, né, que tem na frente dos mercados derrubadas, né, extraviadas, com o lixo todo espalhado, são ladrões. Até eles, inclusive, conseguiram fotos supostas de miliantes, né, de pessoas já com ficha corrida na justiça, que eles acham, procuraram no Google, porque um dia em outro bairro, na mesma cidade, eles fizeram invasões, né, roubaram casas. Eles colocaram que eles estão por aí. Eu, que levanto muito cedo pela manhã, eu vi que é os cães descartados pelas ruas, os cães que povoam as ruas aqui, cães abandonados que à procura de alimento, pelo cheiro, né, pelo sabor dos sacos plásticos, tudo mais de coisas que são descartadas, né, que ali tinha resíduos alimentares, eles todos os dias fazem isso. No grupo do meu bairro foi dito assim: há ladrões procurando, né, informações sobre o mercado para assaltar o mercado e assaltar suas casas. Vejam, se trata de pessoas estudadas. Por isso que eu digo, a gnose está certa, intelectualismo adoece o cérebro. E podemos resolver alguma coisa no plano físico, outra estupidez, acha que com remédio, com conselho. Por exemplo, o psicólogo te ouve, ele não pode te falar nada porque não é bem médico. Mas a parede também me ouve. Os meus próprios pensamentos, eu mesmo me ouço. Eu não preciso pagar nada por isso. Não preciso pagar 400, 500 reais para alguma coisa me ouvir. Olha, tem que ter bastante dinheiro. As crianças têm que estar bem alimentadas. Você não pode tirar da boca da criança para fazer uma estupidez dessa. Então, se eu tenho uma dor de cabeça, eu fiz um teste. Eu estava com dor de cabeça e pedi para uma pessoa fazer massagens externas. E a pessoa fazia, imaginava reiki, eu ensinei para a pessoa como é que faz. Que eu não queria fazer eu porque eu estava doendo. Como é que eu doendo vou salvar eu mesmo? Um doente não pode ajudar um doente. A não ser os dois simplesmente se abraçar e lamentar juntos. Né? Que é empatia, empatos. Eu dentro tô com a dor do outro, mas fica só trocas de dores. No Buda falou, ele explicou melhor, que eu não falei mais lá para trás. A dor é inevitável, está falando de corpo físico e vital. Mas sofrimento opcional, que seria no astral e no mental, porque ali tu resolve só sentindo e pensando. Só muda o jeito de pensar, qualifica teu pensamento, teu sentimento, você resolveu. Não vê que você está com dor de dente, dor de parto, dor disso, se queimou, dor de barriga, você dorme e você não leva para lá? Você não sonha que está com aquilo ali. Por um tempo estaciona e você volta para o corpo, você vê que o que está doendo é o corpo, que você não pode levar a impressão. É a mesma coisa, né? E quando a gente era criança, a gente ia pra praia, trazia a praia junto, depois que voltava, ia pra terra preta que embarrava, sujava, achando que tá na praia. Porque trouxe conchinhas. A gente tá sempre inventando moda. Então tem muita, muita coisa. Tem tanta coisa. Por exemplo, medo de abdução. Você sabia que quem esses seres mais evoluídos de outros sistemas, até muitos são aqui da Terra mesmo, de Agartha. Se eles não te abduzem, não é porque você não presta, é que talvez não tenha o que estudar em você, você está resolvido, você é muito parecido com eles. Eu nunca assim fui abduzido, eu já tive conexão de conversar com eles fora do corpo, nessa fisicalidade. Então, às vezes ele coloca um chipzinho na nuca astral da gente para, né, para até ajudar, não é para te monitorar, te ajudar, mas é esses que ficam nus, são até
abusados sexualmente, uma coisa bizarra, né? Apesar que eles não sentem esse tesão do ser humano. Mas eles estudam assim porque são pessoas muito estúpidas. Tanto é que eles pegam vaca e pegam você. Poxa, então você tem a mesma importância da vaca. Se eles não estão vindo te incomodar, você vai achar que é incômodo, que é outro achismo, não é incômodo, né? É uma aproximação. Eles não estão vindo te estudar porque você não tem nada, você já é óbvio, você já está que nem eles. Você já está no patamar deles. Por isso que eu coloquei essa foto aqui. Muitos de nós somos testes. Temos já a forma, não no corpo, mas na alma desses seres. Muitos que você vai ver no astral ou no mental, vai parecer que esse cabeção, que esse olho, porque eles pensam mais, têm mais inteligência. Muitos são de outros sistemas de evolução com sóis maiores, ou salvo ser aqui da Terra mesmo, dos mundos internos, de Agartha, tudo mais. Muitos têm um olho, também isso é hierárquico, se aparecer um olho no meio da testa, os argatinos são assim, né? São meio grey, com cabelo humano, lisinho, preto, tipo de índio, roupagem branca e olhos amendoados, porque eles enxergam, mas eles já não estão enxergando com visão física, etérica, astral, mental. Eles estão vendo um tudo. Então é preciso uma configuração, né? É a lógica, por isso que eu digo, a natureza ela não geometriza, mas ela especifica, ela coloca, né, nas importâncias dela a coisa como deve ser. Por exemplo, quando você vai para o astral, você vê lá demônios, você vê elementais. É a configuração que a mãe natura, que é a própria Kundalini em tudo, né? Temos 7 varas kundalínicas no nosso corpo, no planeta também temos. Kundalini está onde? No centro da Terra, na lava, no núcleo. E tudo que acontecer dentro desse astral da Terra lá codifica conforme ela entende. A gente fala que o mal é o capeta, ele faz um mal, configura lá na substância astral um troço com 2 chifres. Inclusive o rabo, isso aí aparece na alma humana. Na verdade é um bolsão com informações, resíduos de coisas que não podem subir porque são muito pesadas. E esse rabo se torna um contrapeso da alma humana, então que fica atolado que nem porco e acha que está bem. O porco está na lama, não sabe o que ele tem. E a gente não sabe, porque, por exemplo, a primeira coisa para quem fala devemos resolver emoções com terapia, pensamentos lá na psicologia, o que acontece? É você saber o que é psique. Você já viu uma psique? Não, isso aí é os médiums. Inclusive, o médium deu origem para médium. O médium vê a causa e o médico vem e resolve. Nem sempre. E olha que o médico é perito na fisicalidade. O médium é perito na extrafisicalidade. E os dois podem equivocar porque ainda são humanos. Eles estão falando de coisas fora. É como falar de outro planeta, presumir, supor, e você nem uma montanha na Terra você subiu. Como você vai saber? Uma sonda pode estar, né, com as suas lentes fazendo uma cópia daquilo, distorcendo, porque a distância, né, na distância você não sabe o que tem daqui para lá e como é chegar lá. Você deveria ir com o corpo astral, porque ele pertence aos astros. Mas tudo bem, até nós aprender isso, né? Isso não custa nada, é só dormir nesses túmulos que são nossas camas, nossas casas, nossos jazigos em vida. Então vejam só quanta coisa, né, você nunca ouviu, nem eu ouvi, estou falando agora porque me veio das experiências. Então se você, perceba, não saboreia, você não tem sabedoria. Então não adianta dizer conhecimento deve se transformar em sabedoria quando o conhecimento você só consegue transformar em teoria. Aí fica um monte de falácia bonita, bem articulada, e na verdade não vale nada. Paz inicial a todos.